Tá. Então, acho que desde a reunião passada já meio que mudou um pouco o tema, né? Porque a gente está agora mais oficialmente falando de filosofia da linguagem, mais do que realmente de lógica, né? Mas são duas coisas que têm a ver, né? Então, uma questão importante para a filosofia da linguagem é a ideia de que algumas marcas no papel, né? Pode ser uma coisa mais antiga, mas alguns pixels brilhantes na tela ou padrões de som que a gente emite com a boca, elas fazem sentido, tá? E eu estou usando sentido aqui num sentido menos técnico, tá? Não estou falando necessariamente do sentido de Frege, mas eles fazem sentido no sentido de que eles têm significado, né? Significam coisas, né? Eles transmitem informação. Então vamos considerar aqui quatro sequências de símbolos. Não sei porque eu estou copiando, né? Então, essa primeira aqui só é uma sequência aleatória de símbolos. Essa segunda aqui, ideias verdes incolores dormem furiosamente. Cabral, né? No caso, Pedro Álvares Cabral, sei lá, tinha um estegossauro de estimação. E Sócrates é homem. Então essas quatro sequências de símbolos, elas têm propriedades bastante diferentes, né? A primeira, obviamente, não faz sentido algum, né? A segunda sequência, ela é formada de palavras que individualmente fazem sentido, mas a gente pode pensar que a sentença como um todo, apesar de estar gramaticalmente correta, também não faz sentido, né? Acho que essa frase aí foi proposta por Chomsky, né? Boa tarde, que é o linguista americano, né? Exatamente como um exemplo de sentença gramaticalmente correta que não faz muito sentido, né? Por quê? Primeiro porque ela atribui propriedades incompatíveis, né? As ideias são verdes incolores, mas provavelmente porque ela comete um erro categorial muito grande, né? Tipo, ideias não são o tipo de coisas que podem ser verdes, muito menos incolores ao mesmo tempo, e ideias não são o tipo de coisas que dormem, né? Obviamente, quando eu estou falando de sentido aqui, eu estou falando de sentido literal, tá? A gente poderia falar coisas como essas a título de metáfora, só que aí seria outra questão, tá? Estou sempre pensando aqui em sentido literal. O que vocês pensam dessa segunda sentença? Você acha que ela faz sentido? Alguém? Eu diria que, talvez diferente um pouco da primeira, para dizer que ela evoca algumas imagens, talvez. É isso que eu estava pensando, assim, como um sentido metafórico, assim, mas Isso. geralmente quando a gente fala em sentido, a gente está meio que pensando em condições de verdade, né? Você não sabe o que deveria ser o caso para a segunda sentença ser verdadeira, né? Nesse sentido, ela não faz sentido. Já a terceira e a quarta, elas fazem sentido. A terceira provavelmente é falsa, né? Até porque quando Pedro Álvares Cabral saiu no barco dele para o Brasil, não existiam mais estegossauros, né? Então dificilmente ele teria estegossauro de estimação. E já a quarta, ela parece ser não só significativa, como verdadeira, né? Ela fala que Sócrates, aquele cara lá, que é marido de Xantipa, professor de Platão, etc, etc, que enchia o saco de todo mundo na cidade, ele é um homem, né? E a questão aqui é saber, né, uma teoria do significado, ela deveria explicar
em virtude de que essas sentenças, né, as que fazem sentido, né? E uma ideia de senso comum, que é, tipo, eu acho que na reunião passada, quando estava falando em sentido de referência, a gente já atacou essa ideia, mas eu vou voltar a esse ponto. Uma ideia de senso comum é a ideia de que palavras ou sentenças fazem sentido por estarem no lugar de coisas do mundo real, né? Obviamente, o que designa, né, a palavra Sócrates, né, a relação que ela tem com Sócrates, é uma relação convencional, né? Em algum momento, a mãe de Sócrates lá batizou Sócrates com o nome Sócrates, poderia ter batizado como Aristóteles ou como qualquer outro nome, né? Não tem nada no nome em si, ou no nome homem, né? Não tem nada no nome homem em si que diga respeito à humanidade. Essas relações são convencionais, mas a ideia aqui seria de que uma vez que essas convenções são colocadas, palavras ou sentenças, elas funcionariam como um tipo de rótulo para as coisas que elas designam, né? Então a gente poderia chamar isso aqui de teoria referencial do significado. Certo? A ideia de que itens linguísticos, eles fazem sentido por estarem no lugar de coisas, né? Então, a ideia seria, quando eu falo Sócrates é homem, a palavra Sócrates, ela significa por ela denotar ou se referir a Sócrates. E homem, talvez, faça sentido ao denotar, ao referir a ideia de humanidade, o conceito de humanidade, algo desse tipo, tá? Então, referência aqui que eu estou usando, agora a referência eu estou falando no mesmo sentido que Frege, tá? A ideia é que a referência é uma relação entre expressões linguísticas e coisas e entidades extralinguísticas do mundo, né? Você poderia falar em referência singular, que é o que a gente chama de denotação, né? Então, no artigo de Russell, que a gente vai falar depois, chama On Denote, né, sobre a denotação, ele está falando sobre a referência singular, né? A referência singular é a relação entre um nome, um designador, também é um termo que é utilizado, e aquela coisa, e aquele indivíduo, aquela coisa no mundo que o nome designa, né? E você pode falar em referência geral, que seria uma relação de satisfação, de aplicação. A referência geral seria o modo como, por exemplo, o predicado refere, né? Então, é a relação entre um predicado ou relação, né, com um indivíduo, né? Sócrates é homem, no sentido de que Sócrates está na extensão do predicado homem, né? Então, a gente pode pensar no predicado como a referência no predicado como um tipo de extensão dele, né? Ou seja, é a classe dos indivíduos que caem sobre aquele predicado, que satisfazem aquele predicado, algo desse tipo, né? Mesma coisa para relações, né? Só que relações teria que ser a classe de pares ordenados, né? Trios ordenados, tuplas ordenadas, né? Em geral. Então a gente pode pensar que a primeira encarnação, vamos dizer assim, da teoria referencial dos nomes, ela é bem antiga, né? Ela vem da antiguidade clássica, quando alguns filósofos pareciam pressupor que as sentenças como um todo significavam por denotar fatos, né? Então a ideia de que Sócrates é homem tem significado porque Sócrates é homem denota o fato de Sócrates ser homem, né? Então a ideia aqui, essa primeira encarnação dessa teoria não era que cada palavra da sentença rotula algo, mas que a sentença como um todo rotula um fato, né? E obviamente, quando você faz isso, né, e talvez esse seja um dos motivos, pode entrar, talvez esse seja um dos motivos que fazem Frege dizer que a referência de uma sentença completa é um valor de verdade, e não um fato, é que se você pensa que uma sentença refere por denotar um fato,
você tem um problema de explicar como é que sentenças podem ser falsas. Porque, se uma sentença faz sentido porque ela denota um fato, como é que você pode ter sentenças falsas? Sentenças falsas deveriam ser sem sentidos, porque se elas denotassem um fato, elas seriam verdadeiras. Então esse é um primeiro problema que às vezes volta na filosofia. Né? Você tem a teoria da identidade, da proposição de Russell, também mais ou menos tem esse problema. E aí, eu gosto de falar isso porque eu acho que é um bom exemplo de problema filosófico resolvido, ou mais ou menos resolvido. Platão, no diálogo O Sofista, ele tenta tratar dessa questão e ele meio que resolve esse problema de modo que nunca mais alguém voltou a tratar desse ponto, né, de como é possível falar algo falso. Né? Eu estava lendo aqui um artigo do Michael Freire, né? Michael Freire é um estudioso alemão da filosofia clássica, né? Chamado Plato's Sophist on False Statements, né? O sofista de Platão sobre afirmações falsas. Né? Então, no diálogo, né, do sofista, Sócrates... Os diálogos de Platão sempre são... Os diálogos de Platão sempre são meio difíceis de ler, né? Especialmente o sofista. Porque tem sempre muitas coisas misturadas e uma linguagem que... Não só a linguagem, mas um esquema conceitual que não é mais o nosso. Eu lembro que sofrimento que eu tinha quando eu era estudante para entender o sofista. Eu lembro de umas 5 vezes. Terrível. Sobretudo para entender o problema, né? Para essa conversa. 80% era para entender qual que é o problema aqui. Então, no sofista tem Sócrates, né? Aí você tem um estrangeiro, né? Que é um Eleata, né? Ou seja, um discípulo de Parmênides. E acho que você tem Teteto também, né? Acho que tem um Teteto lá do diálogo, o Teteto também está aí nessa. E eles estão discutindo a natureza do o que é um sofista, né? Em determinada parte do diálogo, a sugestão é que o sofista é aquele cara que faz afirmações que parecem verdadeiras, mas que no fundo são falsas, né? E aí essa sugestão, como tudo em Platão, levanta várias dificuldades, e uma delas é exatamente essa, da dificuldade de explicar a possibilidade de afirmações falsas, né? A questão é que alguns sofistas, como por exemplo acho que o Protágoras, defende que é impossível falar algo falso. Obviamente isso tem a ver com a teoria dele e tudo mais. Vou tentar explicar essa ideia com um vocabulário mais contemporâneo. A ideia parece ser que sentenças, né? Essa ideia de que sentenças significam por denotar fatos, né? Ou seja, estados de coisas no mundo. E aí os antigos pensavam assim, sentenças significam por designar algo que ou seja, um fato. Então, Sócrates é homem teria sentido por designar um fato, né? A humanidade de Sócrates. Só que aí o problema é que sentenças falsas não podem se referir a algo que é. Na linguagem deles não pode se referir ao ser. Porque, nesse caso, elas seriam verdadeiras. Né? Se elas afirmam um fato, elas são verdadeiras. Mas afirmações falsas tampouco pode se referir a algo que não é. Nas palavras deles, o não ser. Né? Porque o não ser ele não pode ser referido, porque se não ser fosse referido, ele teria propriedades, ele seria algo, etc, etc. Não é cognoscível. Hã? Não seria cognoscível, eu acho. Se for tentar lendo também. A gente elabora o não ser, só... Mas sequer diria que é cognoscível, porque aí é algo muito mais do que isso, não é mais forte. Não só não é cognoscível, como realmente não é. Afeta não só a questão do epistemológico, mas também de ontológico. E aí a ideia... E aí você teria a consequência de que qualquer afirmação sua ou é verdadeira, ou seja, falar algo que é, ou não tem sentido, né? Então, se eu afirmo algo com sentido, eu sempre afirmo algo verdadeiro, né? E aí, obviamente, na teoria de Parmênides, Parmênides é um tipo de relativista sobre a verdade,
Então você está descrevendo como as coisas parecem para você, algo desse tipo, né? Mas ainda assim seria verdade. E aí Platão tenta mostrar num diálogo como é que é possível fazer afirmações falsas, né? E aí ele acha que esse problema se baseia em duas confusões, né? A primeira seria no mal-entendido sobre a noção de não ser. E ele pensa que por causa desse mal-entendido, os sofistas, e acho que os eleatas também, né? Tendem a pensar que o não ser não pode ser referido, porque senão ele seria algo. E em segundo lugar, Platão pensa que há uma confusão sobre o que é fazer uma afirmação. Esse ponto talvez esse seja o mais importante para a gente. Então, boa parte do diálogo ele trata dessa questão do não ser, né? E aqui, assim, mesmo lendo o artigo de Freire, ainda tenho dificuldade de entender esse vocabulário do não ser, essas questões. Mas me parece que parte dessa dificuldade que se tinha na Grécia Antiga sobre essa noção de não ser tem a ver com a confusão entre dois usos do verbo ser, né? O uso de predicação, né? Quando eu falo Sócrates é homem, né? No outro encontro lá eu falei de 4 usos do verbo ser, e o ser da existência, né? Porque em grego, ao que parece, você consegue falar coisas como Sócrates é, né? Significando que Sócrates existe, né? Então a noção de não ser parece ter notas, né, tanto de não existente quanto de não predicável, né? Por isso que eles pensam que falar alguma coisa do não ser faria dele predicável. Mas pelo que eu entendi do artigo de Freire, para Platão ser é sempre ser alguma coisa. Acho que ele utiliza o verbo ser no sentido mais próximo do ser da predicação. Só que às vezes, eu não acho que ele, pelo que eu vi no diálogo e no artigo, eu acho que ele não distingue bem o ser da predicação do ser da identidade. Mas de qualquer modo, faz sentido você não ser alguma coisa. Então ele dá o exemplo da noção de não belo, né? Então a noção de não belo tem uma extensão, né? A extensão de não belo não é o não ser, é simplesmente o complemento da extensão de belo. São as coisas que não estão na extensão de belo. Ou seja, o ponto dele aqui é que não belo ele tem uma referência real e não denota o não ser, né? Então, e a segunda confusão seria sobre o que é fazer uma afirmação. Platão ele defende que fazer uma afirmação não é uma questão de designar um fato, mas designar um particular e depois dizer alguma coisa sobre ele, né? Então, essa é a famosa ideia, né, de que uma afirmação tem a forma SEP. Então, quando eu afirmo algo, na verdade eu designo algo, Sócrates, falo que ele é alguma coisa, né? E, obviamente, minha afirmação vai ser verdadeira se Sócrates é um homem, ou seja, se Sócrates está na extensão de homem, né? É meio bizarro isso aí, que pra gente parece super óbvio, né? Esse tipo de coisa assim. Agora a gente sabe que existe composicionalidade, que é por isso também. Então, exatamente. Então Platão ele meio que faz a primeira proposta de pensar o seguinte: olha, uma sentença completa, ela tem partes. Essa ideia de que você tem partes da sentença e que para você entender o sentido da sentença completa, você tem que entender o sentido das partes dela, né? Especificamente a parte aqui, sujeito e predicado. O que uma sentença faz seria predicado, sujeito, algo, né? Então, a afirmação ela teria duas partes. A primeira parte é identificar um sujeito e depois dizer algo daquele sujeito, né? E aqui é um ponto interessante, né? Que Platão aqui, acho que ele está mais próximo de Frege, diferente de Russell, que ele acha que conseguir designar um sujeito é uma condição para que exista afirmação, né? Ou seja, se eu afirmar algo de um sujeito que não existe, na verdade eu estou falhando em afirmar alguma coisa, né? A gente vai voltar depois aqui quando a gente vê alguns problemas. Eu acho que só no próximo encontro a gente vai ver as diferenças entre o modo como Frege e Russell resolvem esses problemas, né? Então, a verdade ou falsidade de uma afirmação é uma questão de
do que é dito sobre o seu sujeito, né? Ou seja, fazer uma afirmação verdadeira é dizer sobre algo, alguma coisa que é verdadeiro sobre aquele algo. E, obviamente, consequentemente, fazer uma afirmação falsa é dizer sobre algo alguma coisa que não é verdadeira. Acho que o exemplo que Platão dá no diálogo é teteto voa. Acho que É isso mesmo. Mais clássico é impossível. teteto voa, né? Teteto não está na extensão das coisas que voa. No caso de Platão, né? Teteto não instancia essa ideia aí. Não tá, é estranho falar que voar é uma ideia, né? Não sei, mas teteto não voa, de qualquer forma, de modo que isso seria falso, né? E aí, né, esse é um exemplo que depois que Platão chamou a atenção para isso, ninguém nunca mais questionou essa ideia, né, de que as sentenças têm partes, né? Então, o que Platão fez aqui foi a primeira proposta de análise da proposição, análise do que é afirmado, né, do que é expresso na afirmação, que seria a ideia de que a proposição tem a forma SEP, né? Então essa ideia fundamenta não só a silogística de Aristóteles, né, toda baseada a partir dessa análise da sentença. Sei lá, a crítica da razão pura de Kant também é toda baseada nesse tipo de análise de sentença. Mas a gente viu depois no outro encontro que também existem alguns limites, né, para esse tipo de análise. Mas, de qualquer forma, a solução de Platão para o problema de falar o falso é identificar as partes da proposição, no caso, sujeito e predicado, de modo que a proposição é verdadeira ou falsa, ou o que ela faz, o sentido dela depende do sentido das suas partes, né? Então, isso depois, por exemplo, vai dar no princípio da composicionalidade, né, que orienta a análise de Frege, né, da estrutura, a partir da estrutura função, argumento, etc. Então a ideia seria que o significado de uma expressão complexa, né, como uma sentença completa, é determinado por o significado das suas partes, por um lado, e pela estrutura da sentença. Então, se você vai tentar aplicar essa teoria referencial do significado, é bom que você não tente aplicar ela a sentença como um todo, porque vai dar esse problema aí que deu. Tem que aplicar a partes da sentença, né? E essa ideia tem alguma plausibilidade inicial, né? A ideia seria que sentenças completas fariam sentido por se referir não a um fato, né, senão a gente teria esse problema, mas por de alguma forma espelhar a estrutura das coisas, né? Ou seja, Sócrates é homem, né? Sócrates significaria por designar Sócrates, a pessoa mesmo, Sócrates. Deveria ser algum tipo de relação, talvez, e o homem, a parte é homem, designaria uma ideia ou algo desse tipo, né? E aí, a partir dessa estrutura, você teria o sentido da sentença completa Sócrates é homem. Só que há vários problemas aqui, né? O primeiro problema é que há várias partes do discurso que não fazem sentido por rotularem coisas do mundo, né? Então você tem um termo medieval, né, chamado de termos sincategoremáticos. Então, termos sincategoremáticos são termos exatamente que elas não significam por se referir a nada do mundo diretamente, né? Então, eu peguei aqui uma passagem do Quine no Word in Object, né, palavra e objeto. Ele fala o seguinte: olha, uma simples criança não é algo que é simples em uma criança. O mesmo vale para honras duvidosas, afeto fingido, dinheiro real e futuras mães, né? No caso é expectant mothers. Um adjetivo desse tipo convida a antiga palavra filosófica sincategoremática, pois tal adjetivo não é um termo, né? No termo não é um termo no sentido de que ele significa por designar algo no mundo. Né? Eu percebo a ideia aqui quando eu falo uma simples criança, o simples, ele não está designando a classe das coisas simples. Ele está, de alguma forma, modulando o adjetivo criança.
Então essas palavras como simples em simples criança ou afeto fingido, algo desse tipo, essas palavras, elas não é que cada uma significa algo, né? Quando eu falo, por exemplo, é um cavalo branco. Quando eu falo um cavalo branco, cavalo significa os cavalos, né? Branco significa as coisas brancas, e cavalo branco, de alguma forma, é a intersecção entre essas duas classes, né? Os cavalos brancos são aquelas coisas que são cavalos e são brancas. Quando eu falo simples criança, não é isso. Eu não estou pegando as coisas que são simples, as coisas que são crianças e pegando a intersecção. Então, esses termos, eles fazem sentido. Então, tal adjetivo não é um termo no meu sentido, que marca uma categoria de objetos por si só. Ele faz sentido apenas com, né? Aí daí que vem o sim, com outro termo, né? Por exemplo, mãe como parte do termo adicional, como, por exemplo, futura mãe. Então, aqui, a ideia seria que você tem termos, tem parte do discurso que eles funcionam não significando diretamente, mas eles funcionam modulando outras partes do discurso. Tipo, eles funcionam meio que como operações sobre outras partes do discurso, né? Então, obviamente, se você for ter uma teoria referencial do significado, é bom que você restringe essa teoria só aos termos categorimáticos, né? Então, adjetivos categorimáticos, eles não têm extensão por si só, né? E, no geral, a ideia é essa. A ideia é de que partes do discurso eles funcionam como operações. Outro exemplo de partes do discurso que funcionam como operações são os quantificadores, né? Quando eu falo ninguém à vista, ninguém ele não pega algo no mundo, né? Seria até estranho se ninguém se referisse a algo, né? Tá lembrando do Alice através do espelho, que o rei pede para Alice, acho que ele fala assim, mandei uns soldados no castelo, vê se eles voltaram. Aí ela olha para a estrada e fala, I see nobody, né? Em português não fica tão bom, ninguém é vista. I see nobody. Aí o rei fala assim, nossa, que olhos bons, você consegue ver ninguém, e com essa luz, né, eu consigo no máximo ver pessoas. Então, obviamente, ninguém não significa algo no mundo, né? Não tem uma referência. Ninguém é uma quantificação, né? Então não existe um X tal que eu esteja vendo X, algo desse tipo, né? Então, obviamente, para essa teoria funcionar, ela teria que ser restrita a essas posições sujeito e predicado, né? Já que quantificadores não estão aí, e além disso ser restrita só aos termos categorimáticos, né? E ainda assim há alguns problemas, né? Quando a gente fala, por exemplo, de predicados e relações, né, se eu falo Sócrates é homem, né? Sócrates é homem, então Sócrates parece designar uma pessoa, né, no caso Sócrates, só que é uma questão saber ao que homem significa, né, designa, né? Pode pensar que nem Platão, pensar que designa uma ideia, né, designa universal, ou designa a extensão, né? Então, para predicado já funciona, já é menos óbvio como é que funcionaria essa ideia referencial, o significado. Só que o mais complicado é como é que você faz sentido da palavra né? Você tem S é P, né? Você tem o S, deveria ser um indivíduo, P deveria ser um predicado e o né? Aí vai pensar, não, é uma relação entre S, né? Eu estou dizendo assim, quando eu falo Sócrates é homem, eu estou dizendo que Sócrates instancia a propriedade de ser homem, né? E aí você pode pensar que você pode cair no regresso, porque você pode pensar, agora você tem que explicar o significado de instancia. Não, instancia também, né? Você tem aqui Sócrates é homem, né? Aí esse ele está explicando que esse sujeito, ele está na extensão desse predicado, né? Então vamos ver o que quer dizer. Só S instancia a propriedade P, né? Instancia P. Só que agora você precisa saber a relação entre S e instancia. S tem que estar na relação de instanciar, instanciação de P e assim, né? Isso é um regresso famoso do Bradley. Mas enfim,
tudo isso que eu estou te falando para vocês, é para chegar nesse ponto aqui agora, que é, se essa teoria referencial ela tem qualquer expectativa de funcionar, ela funciona para os termos singulares. Tá? Ou seja, termos singulares são expressões que podem figurar ali na função, na posição de sujeito. Certo? Termos singulares. São expressões que se propõem a designar um e único indivíduo, né? E a oposição aqui, obviamente, é com termos gerais, né? Termos gerais, como homem. Você perguntou o quê? Se singular e individual era a mesma coisa. Sim, pode ser, termos individuais. É um termo que procura, que designa um indivíduo em oposição a um termo geral, como, por exemplo, belo, cavalo, etc. Né? Então, termos singulares, tem vários tipos de termos singulares na linguagem, né? O primeiro são os nomes, né? Os nomes próprios, né? Que os nomes comuns são termos gerais. Né? Então, nomes próprios como Danilo, Russell, né? Vamos brincar aqui que esses nomes só designam uma pessoa, né? Só tem uma pessoa com o nome Danilo. Pode pensar que o termo singular seja o nome completo, dependa do contexto, etc. Mas nomes próprios como Danilo, Russell, Sócrates, João Pessoa também é um termo singular, designa uma cidade. Esse numeral aqui é um termo singular. É o nome de um número. Né? Então, tudo isso são nomes próprios. Né? Outro tipo de termos singulares são as descrições definidas. Isso aqui a gente vai falar um pouco mais delas depois, mas descrições definidas geralmente são expressões do tipo o tal e tal. Né? Quando eu falo o autor de sobredenotação, né? Sobredenotação é um artigo de Russell. Então, o autor de sobredenotação é um termo singular porque supostamente designa Russell. Né? O atual rei da França é um termo singular. Nesse caso, é um termo singular que não refere. Tá? Ele não tem referência. Como você pode pensar também que um nome próprio pode não ter referência, como, por exemplo, Pégaso. Né? Pégaso, hoje em dia, às vezes a gente pensa que é um tipo de bicho, mas na verdade é o nome de um cavalo específico. Né? Então, Pégaso é um nome singular, vazio, vamos dizer assim. O atual rei da França é uma descrição definida vazia, ou seja, ela não designa ninguém. Isso quer dizer referência? Ela não refere a ninguém. Ela não tem referência. O atual. Se vazio não tem referência. Nesse sentido, assim. Acho que para nome próprio é mais comum falar vazio, sabe? Porque, tipo... E, obviamente, vai ser um problema para a teoria referencial do significado nomes vazios, né? Se a ideia é que um nome significa por designar algo e você tem um nome que não designa nada, então, o atual rei da França parece ter algum significado, mesmo que não designe nada, né? E aí você tem outros termos singulares, que é pronomes pessoais. E é engraçado que isso aqui, pessoais e pronomes demonstrativos também. Né? Pronomes pessoais como eu. Claro, só os singulares, né? O nós não é um termo singular, né? O eles não é um termo singular, mas o eu, o tu, ela, você. E no caso dos pronomes demonstrativos, isto, né? Se eu aponto para isso aqui e falo isto, então isto é um termo singular. Aquilo, aqui, entre outros, tá? Então, um ponto interessante, isso é um ponto que vai ser bastante importante na história da filosofia, principalmente no século XX, é que esses termos singulares não parecem funcionar do mesmo jeito. Né? Você pega aqui, por exemplo, um
pronome pessoal, eu. Né? Obviamente, a palavra eu, quando eu falo, tem uma referência. Né? Quando você fala, tem outra referência. Quando você, né? E, obviamente, se você pensar no Cogito de Descartes, por exemplo, toda a malandragem está aqui. Né? A malandragem é a ideia de que o eu, o significado dele depende de quem está falando. Né? Então, se eu falo eu existo, se eu tenho esse pensamento eu existo, obviamente eu tenho que existir, porque senão o eu não está referindo a nada, não haveria esse pensamento ou algo desse tipo. Né? Então, muitas vezes, na filosofia foi bastante importante esses pronomes demonstrativos, pronomes pessoais. E durante o século XX, foram bastante estudados, né? Todas essas 4 classes aí de termos singulares, né? Então, como eu falei, esses 4 tipos de termos singulares, eles parecem funcionar de maneira diferente. E a princípio seria estranho que todos eles funcionassem simplesmente por introduzir um referente introduzir seu referente ao discurso, né? Então, por exemplo, há termos singulares correferenciais, né? Ou seja, que têm o mesmo referente, mas que não podem ser substituídos, né? Isso aí a gente volta para o encontro passado, né? O exemplo de Frege é exatamente esse, né? Se eu tenho, sei lá, Jorge Bergoglio, que é o nome do Papa, né? O nome próprio, Jorge Bergoglio, e eu tenho a descrição definida, o Papa, então é verdadeiro que Jorge Bergoglio é o Papa. Né? E parece ser verdadeiro que Jorge Bergoglio poderia não ter sido o Papa. Né? Se ele perdesse a eleição, ele não seria o Papa. Mas não parece ser verdadeiro que Jorge Bergoglio não poderia não ser Jorge Bergoglio. Né? Então esse aqui é um ponto discutido por Kripke, né? A ideia de que identidades entre nomes próprios elas tendem a ser necessárias, elas são necessárias, né? E identidades, quando você usa expressões, descrições definidas, algo desse tipo, elas não parecem ser necessárias. Então, mas independentemente disso, né, a aplicação da teoria referencial para termos singulares leva a 4 enigmas da referência, né, que são enigmas que o Russell ele vai tentar responder com a teoria das descrições definidas dele. Tá? Então, os 4 enigmas, vou falar aqui dos enigmas, depois vou falar da teoria, só vou falar a teoria do Russell. É até que horas aqui? Até depois 5, né? Acho que vou terminar antes então. Vou só apresentar os enigmas, falar quais são os problemas que você tem quando você tem uma teoria referencial do termos singulares. Depois eu vou apresentar a teoria de Russell e no próximo encontro a gente vê como é que a teoria de Russell resolve esses 4 problemas. Tá? Então o primeiro enigma é chamado o enigma da referência aparente a não existentes. Então quando eu falo... Vou apagar aqui, tá? Quando eu falo o seguinte... enigma da referência aparente a não existentes. Quando eu falo, por exemplo... O atual... Esse aqui é o exemplo de Russell, né? O atual rei da França... é careca. Ou quando eu falo Pégaso voa. Vou botar aqui, Pégaso voa. Então, o primeiro enigma está colocado em termos de descrição definida e o segundo com nome próprio, né? Então a ideia é o seguinte, olha, essa afirmação 1 ela parece fazer sentido, né? O que é que vocês acham? O atual rei da França é careca. Faz sentido para vocês?
Sim, mas vamos pensar que eu falasse de um país que não seja tão famoso como a França. Falasse de Seychelles. Não sei se Seychelles tem rei ou não tem, né, não sei como é que é a política lá. E eu falasse, olha, o atual rei de Seychelles é careca. Parece que eu estou falando algo que pode ser verdadeiro ou falso. Né? Por exemplo, talvez a França não tenha rei. Né? Nesse caso, você acha que a sentença seria falsa? A França não tem rei, né? Como você disse. Então você acha que o atual rei da França ela é falsa? Ou sem sentido? Ela é o quê? Falsa. Falsa. E o que vocês acham? Estou perguntando porque isso daí é uma questão que dá um pouco de discordância entre os filósofos às vezes. Mas de qualquer modo, ela parece fazer sentido e ela parece ser falsa. E Pégaso voa, né? Pégaso voa é mais bizarra ainda. Para vocês parece ser falsa? Sherlock Holmes eu falo, Sherlock Holmes é um detetive. Isso parece ser falso? O que vocês acham? Mas podem falar, porque isso aqui não tem uma resposta totalmente boa, não. Se Pegasus nem existe, como é que... Não tem referência, né? É, Pois vai é. ser igual, não. E Sherlock Holmes é um detetive? Ida. Vocês acham que é falso também? Beleza, mas de qualquer forma... Mas Não, o João tá falando que não tem sentido, certo? não tem sentido? Não importa se é verdadeiro ou falso, porque isso não... sei lá. A questão sequer vem pra ti, assim. Então você acha que não tem sentido? Eu tô perguntando só. Porque a gente tem que fazer uma diferenciação entre não ter sentido e sequer temos condições de saber se tem sentido ou não. Que parece que é o que você defende. Ou o que você te parece. Ou seja, Pra mim, não importa se é verdadeiro ou se é falso, porque a coisa em si não... então é isso. Pegasus não existe, Pegasus. Sherlock Holmes é um personagem. Assim, poderia ser, poderia não ser, sei lá. Então de alguma forma, você está abrindo mão da bivalência. Né? De certa forma. Para a linguagem natural, pelo menos. Mas, de qualquer forma, então, essa sentença ela parece ser significativa, né? Ela parece ser falsa, e ela parece ser do tipo sujeito, ela parece ser da forma sujeito-predicado. Né? Ela parece tem um sujeito aqui que é o atual rei da França, e o predicado é careca. Né? Então, a sentença está afirmando do sujeito, o atual rei da França, que ele é careca. Né? E a teoria referencial está dizendo que uma sentença do tipo sujeito-predicado, ela faz sentido porque ela designa um sujeito e atribui algo àquele sujeito, né? A questão, então, seria saber como é que o atual rei da França careca pode fazer sentido. Né? O primeiro ponto. E até como é que ela pode ser falsa, né? Tem outra questão aqui que a gente vou falar mais no próximo encontro, mas vamos dizer aqui que eu falei o atual rei da França não é careca. Isso aí pra você é falso ou verdadeiro? Falso. Falso, né? Então pra você, o atual rei da França careca é falso e o atual rei da França careca não é falso. Tem tradição. Hã? Tem uma tradição. Desculpa? Dizer, afirmar que o que é e não é ao mesmo tempo seria uma tradição. Seria, na verdade você está terceiro excluído, né? Você tá falando que os dois são falsos, né? Então a disjunção entre o atual rei da França careca e o atual rei da França careca teria que ser, ou o atual rei da França é careca e o atual rei da França não é careca, seria falsa, né? Mas enfim, então esse aqui é outro problema. Isso aí dá mais coisa, não é? No caso seria negar o terceiro excluído. Pois é, então Isso. Então, esse que é o problema. Negar o terceiro excluído é diferente de rejeitar o terceiro excluído, não é? Nesse caso, se é tanto falso que o rei da França é careca, Como? falso que o rei da França Não é careca. Você tem uma instância que refutaria o... Então, esse é o modo como o Russell... Esse é o modo como o Russell coloca o problema, né? E ele até faz uma piada, ele fala o seguinte, olha, os hegelianos que adoram a síntese vão dizer que o rei da França usa uma peruca.
Mas esse é o primeiro enigma, tá? Então é referência... É porque é nome grande, né? Referência aparente Essa piada é genial. a não existentes. Tem preconceito aí. A gente vai ver, né? Porque que tem aparente aqui. Porque, obviamente, o modo como o Russell vai resolver esses problemas é dizer que, na verdade, não tem referência não existente aí, tá? Obviamente, o modo famoso aí é dizer, não, essa sentença ela tem uma forma lógica mais complexa do que sujeito e predicado, a gente não está fazendo nenhuma referência a não existentes, né? Então, mas o nome do enigma é esse. O segundo enigma seria os existenciais negativos. Existenciais negativos. Ou seja, quando eu falo que algo não existe, né? É um problema. Como é que eu posso... Se a teoria referencial do significado, ela vale, ou seja, se uma sentença significa por designar um sujeito e dizer algo sobre esse sujeito no predicado, como é que eu posso falar que algo não existe? Quando eu falo, por exemplo, o atual rei da França não existe. Não tem, a França não tem rei, né? O atual rei da França não existe. Ou quando eu falo, Pégaso não existe. Como é que isso pode ser verdadeiro? Porque nesse caso aqui elas parecem ser não só significativas, como elas parecem ser verdadeiras. O atual rei da França não existe. De fato, a França não tem rei. O atual rei da França não existe. Mas a questão aqui é que, dada a explicação da teoria referencial, se o atual rei da França não existe, ela é verdadeira, ela é sobre quem? Ela é sobre o atual rei da França. Só que ela não pode ser sobre o atual rei da França, por quê? Porque ele não existe. Então, por outro lado, se 2 é sobre o atual rei da França, se eu estou designando um sujeito e dizendo algo dele no predicado, ela deveria ser falsa. Ou seja, no final das contas, deveria ser sempre falso quando eu falo que algo não existe. Quando eu falo com sentido que algo não existe. E, obviamente, esse problema aqui, né, é o que Descartes está explorando, essa ideia. Né? Porque no caso do eu, porque a gente não vai falar tanto dos pronomes demonstrativos e dos pessoais. Esses pronomes eles parecem estar mais ligados com as coisas do mundo do que certamente do que as descrições definidas, né? Então, quando eu falo isto, dificilmente você falar isto não existe também é uma sentença que sempre é falsa, né? Isto não existe ou eu não existo é sempre falso, né? Mas no caso de nomes próprios e de descrições definidas, parece que a gente consegue falar Pégaso não existe, o atual rei da França não existe com algum sentido, né? E aí você pode pensar que tem uma solução mais ou menos desesperada em relação a isso, que é a solução de Meinong, né? Então você tem um filósofo, né, que é engraçado, né? Porque Russell, assim, no começo da carreira, Russell, ele seguia Meinong em um monte de coisa, né? Ele descrevia Meinong como um cara razoável, né? De noite para frente, tipo, Meinong, você lê Meinong, parece que Meinong é o cara mais idiota do mundo, assim, né? Do jeito que o Russell fala de Meinong. Então tem esse filósofo austríaco chamado Alexius Meinong, que ele tem a seguinte tese, ele fala o seguinte: olha, todo objeto possível de ser referido tem ser, em algum sentido, só que apenas alguns deles, além de ter ser, têm existência. Ele faz a distinção entre ter ser e ter existência. Então, como o atual rei da França é passível de ser pensado, ele tem ser. Então, o atual rei da França careca é sobre o rei da França. Ou o atual rei da França não existe, é sobre o rei da França, o atual rei da França. Só que eu estou simplesmente dizendo do atual rei da França, que é algo que tem ser, que ele não tem existência. Então, essa teoria de Meinong, né, resolve
de maneira bem simples, né? Esse referência não existente. Mas a que preço, né? Ao preço de você supor que existe toda uma classe aí de coisas não existentes, né? E para Meininger é uma classe de coisas bem grande, né? Porque até o círculo quadrado ele acha que tem ser. Porque eu consigo falar, né? O círculo quadrado é um círculo. Parece ser até uma afirmação analítica, né? O círculo quadrado é um círculo. Todo x, se x é um círculo em um quadrado, ele é um círculo, né? É uma coisa verdadeira, uma verdade analítica. Então você tem um círculo quadrado em algum lugar aí na existência se esgueirando, na existência não, na subsistência aí se esgueirando. Então, obviamente, é uma solução que ela é bastante cara, né? E Russell ele vai tentar lidar com esses enigmas sem apelar a questões, a teses metafísicas tão fortes, né? Pronto, o terceiro enigma é o enigma lá de Frege mesmo, né? Sobre identidades. O enigma de Frege. Qual foi o exemplo que eu botei aqui? O autor de sobredenotação. O autor de... Vou botar em inglês que é menorzinho um pouquinho. De on the note é Russell. A gente já viu lá no outro encontro sobre Frege, né? Que aí, o problema aqui é o seguinte, olha, o autor de sobredenotação é Russell, né? Então, o autor de sobredenotação e Russell, né, o nome próprio Russell, são correferenciais, ou seja, eles referem ao mesmo indivíduo, né? De modo que se a contribuição semântica de termos singulares for simplesmente designar um indivíduo no mundo, então de alguma forma o significado disso daqui seria o mesmo significado de Russell é Russell, né? Só que esse não parece ser o caso, né? Parece ser, a segunda sentença aí, Russell é Russell, ela parece ser trivial, né? Enquanto a primeira sentença ela pode trazer informação, né? Ela é informativa. Alguém pode querer saber quem é o autor de On the Note e eu falar, o autor de On the Note é Russell. A pessoa aprendeu alguma coisa aí, né? Enquanto a segunda não. Se eu falar Russell é Russell, a princípio eu não estou falando nada, não estou acrescentando nenhuma informação. Então esse é um problema, explicar por que essa sentença 3 ela é informativa, né? E por que ela não se reduz à identidade trivial. E outro problema é que a sentença 3 ela parece ser uma afirmação contingente, né? Quando eu falo o autor de On the Note é Russell, poderia ser o caso poderia não ser esse o caso, né? Por exemplo, o Russell ele poderia ter, né, Russell era um lord inglês, herdou ali uma casa e tal, ele poderia ter passado a vida fazendo coisas de lord em vez de fazer filosofia, né? E nesse caso ele não teria escrito On the Note, né? On the Note talvez nem existiria, e nesse caso seria falso que o autor de On the Note é Russell, né? O Russell fez outras coisas da vida, não fez On the Note, né? Mas não parece ser, mas já de baixo, Russell é Russell parece ser uma identidade necessária. Russell, ele é idêntico a si mesmo, né? Parece ser uma necessidade que cada indivíduo seja idêntico a si mesmo, né? Então, explicar também como é que essa primeira identidade pode ser contingente e a segunda não, né? Só dando um spoiler, né? Da mesma forma que Russell vai resolver os primeiros enigmas dizendo que essas sentenças não são do tipo sujeito-predicado, ele vai resolver esse enigma dizendo que essa sentença 3 ela não é uma identidade.
a teoria de descrições definidas vai dar uma estrutura mais complexa para descrições definidas. Né? E por fim, é o enigma da substitutividade. Tá aqui. Substitutividade. E a ideia aqui é a seguinte, olha. Se toda a contribuição semântica de um termo singular é designar um referente, e eu tenho dois termos singulares que designam o mesmo referente, eu deveria ser capaz de substituir um pelo outro em qualquer afirmação, como o pessoal fala, salva veritate, né? Sem mudar o valor de verdade da sentença. E não é isso que acontece, né? Se eu pensar o seguinte, Danilo sabe que o autor de sobredenotação é Bertrand Russell. De fato, sei isso. Né? Só que a outra descrição definida, que diz o seguinte, olha, o vencedor do Prêmio Nobel de 1950 é Russell, tá? Russell venceu o Prêmio Nobel de Literatura em 1950. Eu não sabia exatamente o ano que ele tinha vencido. Né? Então, apesar de eu saber que o autor de sobredenotação é Bertrand Russell, eu não sabia que Bertrand Russell é o vencedor do Prêmio Nobel de Literatura de 1950. Quer dizer, agora eu sei, porque eu olhei no Google, né? Mas quando eu estava pensando aqui, eu não sabia. De modo que eu não consigo substituir esses dois termos, o autor de sobredenotação e o vencedor do Prêmio Nobel de 1950, em qualquer sentença, sem... preservando o valor de verdade. Tá? Então, apesar de ser verdade que eu sei que o autor de On the Note é Bertrand Russell, não é verdade que eu sei que o vencedor do Prêmio Nobel de 1950 é Bertrand Russell. Então, parece, novamente, que o que está em jogo aqui não é simplesmente a denotação das expressões. Né? Parece que tem uma coisa que tem a ver com a expressão em si, não só com sua denotação. Certo? Então, esse aqui são 4 enigmas que o Russell... Na verdade, no artigo de Russell tem 3, né? Mas eu dividi, e é comum dividir o segundo em 2. Então, na próxima conta, a gente vai falar realmente de como é que o artigo de Russell, a teoria das descrições de Russell resolve esses 4 enigmas. Eu vou dar um pequeno spoiler aqui, então no próximo encontro a gente vai falar do que eu acho que é o artigo de filosofia mais importante do século XX. No sentido de que ele é um paradigma, né? Ou seja, ele foi um modelo de boa filosofia para boa parte do que se fez no século XX. Então é o On the Note, né? Ele saiu em 1905 na Mind. Né? Tem várias traduções em português. Né? Eu procurei nos Pensadores, não encontrei. Tem nos Pensadores? Tem, é um lixo. É um lixo, né? Então, tem uma outra aí que a gente encontrou que é razoável. Qual foi? É bem aleatório, assim, é de um fulano qualquer em algum lugar. Ele é de publicidade. Exatamente, é esse mesmo que eu achei também. Foi o Marcos Amatucci. Isso, é boa essa. Então eu li umas partes e achei boa também, né? Mas podem dar uma olhada, tá na internet, saiu na revista Cineses. Isso. E é um cara de publicidade mesmo. Eu li umas partes assim, não li. Certamente está melhor do que a dos Pensadores. A dos Pensadores é horroroso, assim, tem lugar que... Um pouco surpreendente, né? Você fica assim... como uma pessoa que nem tinha tradutor automático na época. Então você pensa, a pessoa errou de maneira... conscientemente errou a tradução. Em On the Note, né, ele já é em si um artigo meio estranho, né? Porque ele já começa dando a teoria, aí depois tem uma parte gigante que chama da LG de Grey, que é um argumento meio obscuro, do qual não vou falar. Então acho que ele dá a teoria, explica como a teoria resolve os 4 enigmas, depois tem essa parte do LG de Grey, não lembro se é depois ou antes. E tem a teoria da quantificação também, que ele apresenta lá. Uhum. Mas de qualquer forma é um artigo... Como é que é? Você falou o quê? Eu? Tem o argumento da LG de Grey, LG de Grey. Ok. Que é um argumento bem estranho, né? Mas
qualquer forma, vale a pena ler, porque, enfim, como eu falei, é um dos textos mais importantes. Eu acho que é o texto mais importante do século XX. Então, nesse artigo, o Russell ele argumenta contra a ideia de que a contribuição semântica de termos singulares é apenas introduzir um indivíduo no discurso, né? Só que o artigo ele é focado especificamente nas descrições definidas. Tá? Depois ele tenta tornar mais geral o resultado dele. No final ele fala um pouco de nomes próprios, mas é sobre descrição definida. Então a ideia dele é que sentenças contendo descrições definidas, como o rei da França careca, o autor de um denote, esse tipo de coisa, não tem a forma sujeito-predicado. Elas têm essa forma sujeito-predicado apenas superficialmente, né? Ou seja, eles têm a forma gramatical sujeito-predicado, mas que a forma lógica dessas sentenças é mais complexa e envolve quantificação. Né? Talvez seja esse o principal ponto do artigo, né? Essa distinção que Frege já tinha, quando eu falei aquela coisa, é Maria ama João, né? Da forma gramatical, sujeito é Maria, predicado ama João. Frege mostra, não, a forma lógica é uma relação com dois indivíduos. Então, Frege já estava apontando para isso aqui, mas o Russell também aponta para essa questão aqui.